Oi, aqui é a Ju e eu finalmente, antes tarde do que mais tarde, o vídeo de melhores leituras de 2025. É um tipo de vídeo que eu amo fazer e mais ainda eu amo ver, né? Assim, eu sou fascinada e curiosíssima e fofoqueiríssima pra saber o que cada um gostou mais no ano. Invejo muito aquelas pessoas que, tipo assim, tem que lutar pra arrumar só 15, porque na verdade foi muito mais, assim. Então, e assim, às vezes eu não conheço aquelas pessoas, eu não conheço aqueles, vão me indicando, porque eu tô vendo, aí o algoritmo vai trazendo, né, no YouTube, e aí eu vou clicando, e são pessoas que eu não conheço o gosto literário e me vejo procurando os livros que elas indicaram, assim, sabe? Que elas falam com tanto amor, com tanta emoção. E eu gosto muito desse tipo de vídeo, é um vídeo leve, assim, um vídeo com muito amor, né, por aquilo que você leu e te marcou tanto. Então, assim, eu tô um tempão querendo vir trazer minhas impressões de leitura, mas a vida atropela e etc. E vocês sabem que eu sou amnésica, e aí eu tento anotar, tem um esquema de caderninhos, um caderninho para impressão de leitura que eu posso levar na rua, e outro maravilhoso, lindo de capa dura que eu tenho aqui em casa, que eu fiz uma coisa linda que eu vi com a Dani Godoy, que é uma amiga minha aqui virtual, que ela imprime as capinhas dos livros, coloca e faz uma resenha. Aí eu fiz a mesma coisa, assim, aí já aqui em 2026, já essa esperançosa. Aí veja, já estamos quase no final de janeiro e você escreveu, você fez a resenha dos livros que você já leu, quer dizer, eu sou amnésica, aí eu esqueço, e aí fica essas coisas assim, esses buracos, que eu quero botar assim, né, editora, traduzido não sei das quantas, e não põe, aí é isso, mas eu vou, esse ano vai ser diferente, vou começar segunda-feira. Enfim, vou começar aqui e, por favor, digam pra mim os melhores do ano de vocês, antes que eu esqueça de falar lá no final, porque às vezes eu corro, porque eu acho que tá muito longo o vídeo. Então deixem aqui os livros que vocês mais gostaram e também os que não gostaram muito, né? Porque eu amo saber também, porque eu geralmente me identifico com as implicâncias da gente, assim, com aquele livro que você achou que era muita coisa, criou expectativa e não é. Então, a primeira coisa que eu vou falar são duas menções honrosas que foram lidas aqui pro Leia Mulheres do Rio de Janeiro, o clube que eu medio, as últimas quartas-feiras, né, de cada mês. E um deles foi indicação, foi me dado de presente no final do ano, retrasado, por uma participante chamada Carol. E ela me indicou e deu para mim O Mau Hábito, da escritora espanhola medievalista, historiadora medievalista Alana Portero. É um livro lindíssimo, lindíssimo, de uma generosidade ímpar, sabe, assim, porque em tempos, né, não só de assassinato de mulheres trans, assim, do jeito que a gente vê, de violência contra as pessoas trans, a gente tem uma pessoa que generosamente vai contra muitas impressões, né, vergonhosas de pessoas que falam agora tudo é isso, agora é moda ser trans, agora é moda tal. Então, assim, gente, leiam esse livro para não passar vergonha no Pix, sabe? Porque, assim, é muito complicado, assim, e ela consegue fazer isso de uma maneira delicadíssima, com pitadas de algum humor, de romance, assim, de afeto, sabe? É um livro com uma delicadeza afetiva muito grande, assim, e uma consciência de si muito grande. Então, assim, crescendo num bairro proletário nos anos 80, então, assim, aquela comunidade, como aquela comunidade, de certa maneira, se conhecia, parecia uma pequena cidade, uma cidade pequena, né? Uma pequena vila, assim, onde todo mundo se conhece e você vê situações entre as famílias essas que não conseguem conviver da mesma maneira, porque todas têm que trabalhar muito. Então ela fala sobre o primeiro amor e principalmente também o romance de formação, de certa maneira, né? Que ela fala sobre essas mudanças no corpo, com a entrada da puberdade, como isso é difícil, como ela vai odiando o corpo. Primeiro ela consegue entender, ela não tem assim crescimento, né, de pelos e mamilos e tal, e aí ela vai narrando o quanto que isso é impactante na vida de uma mulher trans, essa ideia da puberdade, que você não tem acesso nenhum, obviamente, ainda mais nos anos 80, num bairro proletário, a qualquer tipo de tratamento, seja físico, seja psicológico. E até os momentos que ela relata a violência, ela relata de uma maneira tão sutil, assim, veja, eu acho que isso tem que ser relatado sempre, né, mas ela consegue fazer uma construção disso, que você consegue entender quais são os processos
que fazem com que essa violência seja sequer possível e tão comum, tão corriqueira, né? Que é assustador, assim, é assustador, de verdade. Então, é um livro maravilhoso, eu indico muito, Alana Portero, Com o Mau Hábito. O segundo também foi pro Leia, e é de uma autora que a gente já tinha lido, esse é o segundo livro que a gente leu dela, que é a mexicana Brenda Navarro, com Casas Vazias. O primeiro foi o Cinzas na Boca, que a gente leu. Eu gosto mais do Cinzas na Boca, mas esse também foi um livro muito bom, porque fala sobre o desaparecimento, o sequestro de uma criança em plena luz do dia num parquinho. E ela traz para você a história contada pela mãe biológica e por aquela que é a sequestradora dessa criança. E ela não romantiza. Não romantiza a sequestradora, obviamente, mas não romantiza também a mãe, né? Então, assim, é um relato muito... Eu não sou muito fã da palavra visceral, porque eu acho que não é exatamente o caso, mas é um relato muito cru, sabe? Sobre as questões da maternidade, o que constrói a maternidade, qual é essa ideia desse cuidado, como essa culpa recai, né, nessa mãe e de que maneira essa própria mãe se defende, né, cria sentido, ao mesmo tempo tentando entender o que aconteceu com ela mesma, né, nesse momento que ela consegue, que ela se desliga a tal ponto que essa criança consegue ser retirada por alguém em plena luz do dia, ninguém viu, ninguém sabe, todo mundo questiona, ela tem uma vida privada destruída. E o que acontece com essa sequestradora? Quais são as razões dela? E é interessante também porque essa ideia de construções hoje em dia de anti-herói e do lado vamos explorar o vilão, assim, ao mesmo tempo tem uma romantização de certos vilões, sabe? E ela não faz isso com a sequestradora, mas ao mesmo tempo isso não é uma coisa incomum, né? Sequestros de crianças não é uma coisa incomum para as pessoas que não puderam ter filhos de alguma maneira, né? Então, assim, como isso afeta a ideia de maternidade da sequestradora, né? O que ela faz? Ela está preparada para lidar com toda a situação no entorno? Qual é o casamento que ela tem um parceiro, como é que é a família dela? Então, assim, é muito bem feito, é muito bem construído, tem um suspense, assim, porque fica nesse vai e vem, tem essa fluidez da escrita. A Brenda Navarro, um livro curtinho, ela traz muita coisa pra gente, assim, vale muito a pena a leitura. Agora, vamos para os melhores do ano. E o primeiro que eu vou falar pra vocês é uma releitura que a gente fez pro Clube Antológico, e foi, obviamente, uma indicação minha, porque eu sou, assim, é uma das maiores, é um dos melhores livros da minha vida, é uma das maiores escritoras que eu conheço, a Lígia Fagundes Telles. O Ciranda de Pedra foi escrito em 54, é o primeiro romance dessa mulher, que foi uma das poucas mulheres a se formar na escola de advocacia de direito, né, lá no Largo de São Francisco, em São Paulo. Então, assim, é uma mulher que tem, sinceramente, eu acho que é uma das escritoras mais generosas que eu conheço. Generosas, eu digo assim, na tranquilidade, na humildade com que ela fala da própria obra e da próprio processo de escrita, sabe? Eu vejo muita gente jovem, escritor jovem, tão prepotente, sabe? Assim, uma ideia de que eu vou escrever assim, eu vou fazer um retiro, sei lá, e vou escrever qualquer coisa, meio sem pontuação, mas, sabe, para entrar num fluxo que todo mundo faz a mesma coisa, né? Essa autobiografia, memória, essa coisa de autoficção, e de certa maneira fica um pouco batido, assim. Eu acho que todo mundo começa a entrar numa vibe do tipo, isso daí é uma literatura que me preenche, e a Lígia, ela faz o oposto, ela vai para um caminho oposto, sabe? Ela traz uma literatura que ela não precisa mastigar para você, e eu gosto muito quando o escritor não mastiga uma coisa para mim. E Ciranda de Pedra é exatamente isso. Não é, assim, incomum a gente pensar exatamente como isso poderia virar uma novela, como virou. Como é que é? Por que vira? Por que ele abre tantas portas para interpretações? Porque ela te dá muito pouco. Ao mesmo tempo, o que ela te dá é muito bom, né? Então, assim, é um romance que gira em torno de uma personagem, é um romance de formação da Virgínia. Não vou falar sinopses muito longas, não só porque a Lígia é muito conhecida, mas porque eu acho que, enfim, não cabe nesse vídeo, e eu acho um pouco chato ficar ouvindo sinopse, né? Senão vocês leem aí a orelha dos livros e tal, né? De qualquer maneira, é uma história que vai girar em torno da Virgínia, que tem uma relação familiar muito complicada. Ela constrói
as pessoas que a rodeiam de maneira estanque, né? Ela se sente inadequada, ela se sente não pertencente àquele núcleo familiar. Inicialmente ela está na casa da mãe e as outras irmãs estão na casa de um pai muito frio, um pai muito distante, né? E aí ela constrói uma vida para as irmãs lá na outra casa, perfeita, maravilhosa, as irmãs são incríveis. Só que a primeira cena do livro, ela já traz uma raiva, a raiva que ela sente de não estar ali onde ela gostaria, onde ela construiu essa fantasia, né, de perfeição familiar, enquanto ela tá com a mãe, que é acometida de questões psicológicas muito sérias, né, e mora com um tio que ela, na verdade, é o companheiro da mãe, que ela se recusa a chamar de padrasto, ela chama de tio, que é o médico. E aí é bacana porque esse romance de formação tem um abismo, né, ela escolhe, ela vai para casa do pai num dado momento e ela vê que aquilo ali, ela continua sem pertencer, todos aqueles amigos que rodeiam, né? Toda a tutora, que na verdade é uma governanta, que ama a irmã dela, Otávia, que é linda. E aí ela vai para uma escola que não precisa ser interna, mas ela quer ficar interna, ela escolhe ficar lá. E aí tem um abismo que a gente não sabe o que aconteceu e ela volta adulta. E aí quando ela volta adulta, jovem adulta, quando ela volta para esse seio familiar, a mãe já faleceu, quando ela retorna para esse seio familiar e ela começa a ver essas pessoas, todos esses amigos, Conrado, Letícia, todo mundo que era naquela ciranda de pedra, né? Assim, eu não vou dizer o porquê do título, porque é muito maravilhoso, ela vai dizer isso claramente aqui pra gente, a gente também abre para interpretações, mas de qualquer maneira é muito bonito, porque quem constrói a ciranda, quem é que não entra na ciranda, quem não pode entrar, mas as pessoas podem sair, né? Então, quando ela retorna, é muito bonito, porque a Lígia poderia usar um recurso de você voltar essa pessoa, bem novelesco, assim, voltei linda, bem resolvida, e não é o que acontece. Ela volta ainda com as inseguranças, ainda com essa carga do passado, né? E ao mesmo tempo vendo essas pessoas vão se descortinando perante os olhos da Virgínia de uma maneira muito... pouco reveladora na obra, mas reveladora demais no que pode entrar na nossa cabeça. A Lígia abre portas, é por isso a generosidade, ela abre as portas, né, para a sua imaginação, para a sua criatividade, para o que você acha que poderia ser. E é um romance magnífico, então ele continua, cada releitura melhora, como a Jane Austen, como as Irmãs Brontë. Então eu indico muito o Ciranda de Pedra para quem não leu. Para quem leu, assim, é maravilhoso. Chuchu beleza. Outra leitura maravilhosa que, de novo, né, a Lana é uma escritora, historiadora medievalista e, assim, esse livro eu tinha aqui em casa, eu não sei porquê, eu não sei em que momento da minha vida eu adquiri, e aí, por alguma razão, eu vi em algum lugar alguém falando dele e falei, vou pegar, porque é curtinho, eu tava nessa de meio ressaca literária. E Um Mês no Campo, escrito em 1980 por esse cara inglês chamado J.L. Carr. E é um livro que, assim, virou um filme, né? Eu não vi o filme ainda, Kenneth Branagh, alguma coisa assim. Eu acho que eu já falei em outro vídeo, vou falar rapidamente. É um momento de pós-guerra, Primeira Guerra Mundial. Então, assim, esse cara, ele foi um ex-combatente, ele é chamado para realizar uma restauração de um afresco recém-descoberto numa igreja do interior, lá do norte da Inglaterra. E ele vem de um lugar horroroso, não só na sua vida pessoal, no seu matrimônio, como também de um trauma, né, um estresse pós-traumático tão grande que ele vai para esse lugar, para essa cidade do interior da Inglaterra. Então, assim, onde exatamente cada dia é o mesmo, sabe? Não tem nenhum grande drama, nenhuma novidade. É uma leitura aconchegante, mas ao mesmo tempo não uma literatura aconchegante, vazia, né, superficial, não. É muito profunda. Tem um outro cara lá que tá escavando também, tentando encontrar a tumba de um antepassado de uma meio que aristocrata do local, assim, e tal. E aí, nada vai acontecer. Só que acontece muita coisa internamente com esse personagem. A observação, o silêncio dessa obra, ela é repleta de silêncios mesmo, assim,
porque imagina alguém que sai da Primeira Guerra Mundial, aquela guerra absurda, né? E aí você simplesmente chega num lugar que parece que o tempo para, o tempo nunca passou, né, direito, assim, aquelas pessoas vivem aquelas mesmas vidas, ele não se incomoda, por exemplo, de dormir lá em cima na própria igreja, ele tá duro, né, ele depende daquele dinheiro, mas ao mesmo tempo ele não tem muita pressa de acabá-lo, ele quer saber o que é esse afresco, e aí é nesse mundo interno da cabeça dele, de alguém que traz marcas muito sérias de rupturas e destruição, e como é que ele fala em retrospecto sobre esse mês no campo que ele ficou. Muito bonito, vale muito a pena. Não está disponível em português, mas tem em inglês facilmente para encontrar. Se vocês leem em inglês, vale demais a pena. Outro, esse livro aqui é um grande debate, porque eu amei esse livro. Eu encontrei numa zona obscura da livraria, que eu descobri que mistura guia turístico com relatos de viagem. Eu descobri o quanto eu gosto de relato de viagem, o quanto eu gosto de diário de viagem, o quanto eu tô gostando de descobrir isso. E aí eu fiquei tão empolgada com esse livro, eu amei tanto essa mulher, que eu botei no Leia. E as pessoas odiaram, mas assim, até as pessoas mais educadinhas falaram assim, por que você botou esse livro, sabe? E é horrível, né? Assim, foi uma sensação de culpa, me desculpei com as pessoas. E aí, ainda assim, ele segue sendo uma das melhores leituras de 2025. Eu realmente amei esse livro, eu genuinamente queria dividir com as pessoas. Então eu vou falar dele, mas eu não indico. Não compre, não venham brigar comigo depois, porque ele tem problemas. E a discussão do Leia foi muito bacana, porque as pessoas apontaram esses problemas, e eu concordei 100% com os problemas, mas ainda assim eu gostei muito, que é o livro Todos os Caminhos Estão Abertos, Viagem ao Afeganistão, 1939-1940, da Anne-Marie Schwarzenbach. É uma suíça que vem de uma família muito... Isso não está aqui no livro, tá, gente? Assim, quer dizer... você procura informações sobre a Anne-Marie. Quando ela esteve nos Estados Unidos, ela teve um caso com a Carson McCullers de O Coração Caçador Solitário. Então, assim, é uma mulher com uma vida incrível, uma família que tinha de aristocratas suíços muito endinheirados, mas tinha um casamento aberto, a mãe tinha casos com outras mulheres, o pai também, enfim. E ela cresce nesse ambiente, ela tem um aspecto, né, andrógeno, né, muito bonita, assim, mas ela viaja com uma mulher que também ela se apaixona, elas têm meio que um caso, mas a Anne-Marie tem problemas com as drogas muito, muito sério, que atrapalha muito a vida dela, atrapalha a vida de qualquer pessoa, né? E ela pega o carro dela, um Ford, não sei qual modelo mais, porque eu não tenho nada de carro, e vai da Suíça para o Afeganistão. Entendeu? Então, assim, ela passa pelos lugares e ela, obviamente, de um lugar de privilégio, eu sei disso, ela tem um passaporte diplomático, porque ela casa por conveniência com um diplomata, e esse cara, ela tem passe livre, né, nessas zonas, principalmente porque é uma época de guerra, e como a Segunda Guerra vai afetar esses lugares ou não afetar? Como é que ela chega nos lugares, assim, ermos, sabe? E essa mulher que viaja com ela faz vídeos e fotos, ela também faz fotos, as fotos estão aqui. Qual é o problema desse livro? Eu acho que eu gostei muito, me apaixonei pela Anne-Marie, pela história da Anne-Marie. Eu acho que mulheres viajando sozinha em 1930, sabe, assim, de carro, eu acho que isso nunca seria possível. Na minha cabeça, nunca tinha passado pela minha cabeça que isso fosse possível. E aí, o que acontece com esse livro? Isso aqui são matérias que ela enviou para jornais e revistas suíços e alemães e tal, para contar relatos de viagem. Então, assim, tá meio solto, né? Então, assim, eu imagino que a edição, de alguma maneira, é o que as pessoas têm, não tem nada dela publicado praticamente. Então, assim, era isso, a editora fez o que foi possível, trouxe a Anne-Marie pra gente, eu acho maravilhoso, né? É da editora Mundarel, mas a forma como isso tá no livro, para as pessoas, ficou um pouco chato. Porque é meio que um diário, assim, de viagem que ela conta, pequenos excertos, pequenos pedaços do que ela passou. Mas assim, para as pessoas foi muito chato, para mim foi ótimo. Eu acho muito legal saber disso. A minha pessoa fofoqueira achou sensacional. E como eu não estava esperando nada, e talvez como eu tenha falado para as meninas antes do encontro do Leia, quando eu apresento o livro no final do encontro anterior, eu falei tão apaixonadamente, que eu acho que elas também foram com muita expectativa. De qualquer modo, não indico, tá? Não
não leiam, a não ser que vocês, enfim, realmente queiram aí sabe, assim, com a mente limpa, entrar nessa história de peito aberto, de coração aberto, sabendo que há limitações nessa edição, né? Que ele te diz muito pouco, talvez, assim, são pequenas passagens, às vezes pode ser repetitivo, sabe? Mas é muito interessante porque ela se posiciona politicamente, ela tá longe da guerra, a família dela é simpatizante do nazismo, então ela critica isso. Então é muito interessante como essa mulher tão adicta, com tantas complexidades em relação a si mesma, morre prematuramente com uma queda de bicicleta, muito nova, já na Suíça novamente, nos Alpes suíços. Mas é uma história maravilhosa, realmente agora eu consegui comprar no Sebo Jacaré o Mulheres Viajantes, da Tinta da China, que é um livro sobre as mulheres viajantes. Olha o título, né? E aí tem a Annemarie Schwarzenbach lá, e eu tô pra ler esse livro esse ano. Então, não briguem comigo, tá? Eu avisei. Então, tem coisas que eu não indico mais, né? Mas, enfim, foi uma das melhores leituras de 2025. O outro foi uma indicação de um livreiro maravilhoso da livraria Ponta de Lança, em São Paulo. Se vocês não forem, reservem uma manhã de domingo para tomar um café com pão de queijo naquelas cadeirinhas de praia do lado de fora. É lindo, o livreiro é empolgado, eles têm um ex-libris, um carimbo que eles colocam na capa, sabe assim, é lindo, assim, é um lugar maravilhoso, eu indico demais. E ele tá obcecado por esse livro aqui, e ele vende para todo mundo. Eu acho isso maravilhoso. Assim, outro dia eu vi uma matéria de uma mulher no Japão, sei lá, que ela tem uma livraria de um livro só. Ela quer indicar aquele livro, você só tem aquele livro na livraria, ela muda, obviamente, sei lá, em quanto tempo, mas ela só tem um livro para vender. E aí eu acho que se o Bruno pudesse, ele só vendia esse livro naquele momento, assim, tipo, esqueça a livraria e compre esse livro. E é um livro de poema, e eu tenho uma relação complicada com poema, porque eu não sou uma conhecedora, né, de poemas, eu acho que a gente se afastou da poesia, eu acho que teve uma época em que a poesia reina, e aí tem aí alguma coisa que acontece, eu acho que a Aline pode explicar melhor, mas assim, eu não sei o que acontece, que a gente se afasta, a prosa ganha o mundo, e a poesia fica ali num lugar, e as pessoas não fazem, assim, como faziam antes a poesia, eu acho, e a gente acaba perdendo o hábito de ler esse tipo de literatura, né? E quando essa poesia é boa, ela é muito boa. Eu tive experiências maravilhosas com a Ana Martins Marques, então, assim, a gente já leu no Leia também, então são livros incríveis, assim, que você fica, assim, tem uma musicalidade, um ritmo, e eu sou muito rápida na leitura, eu leio muito rápido, mas a poesia eu leio devagar. E qualquer lugar que você abra, qualquer página que você abre, você pode ler, porque não tem essa sequência, né, que a gente espera, né, na prosa, essa sequência que você vai do início até o fim, né. Então chama A Nossa Vingança é um Amor, da Cristina Peri Rossi. Ela é uma uruguaia e a linha de poesia dela tem aí uma questão muito afetiva, né, com os relacionamentos amorosos, mas também essa relação afetiva maravilhosa com a palavra escrita e também poemas de cunho político, né. Então é muito bonito, são poemas incríveis. A única coisa que eu posso fazer é ler um pedaço aqui para vocês, porque eu indico demais. Assim, tem um que chama Minha Casa é a Escrita. E ela fala assim: minha casa é a escrita, casa de 100 portas e janelas, que se fecham e abrem alternadamente. Quando perco uma chave, encontro outra. Quando se fecha uma janela, arrombo uma porta. Por fim, puta piedosa, como todas as putas, a escrita abre suas pernas. Me acolhe, me recebe, me embrulha, me envolve, me seduz, me protege, mãe onipresente. Minha casa é a escrita, suas salas, seus patamares, seus sótãos, suas portas que se abrem para outras portas, seus corredores que conduzem a recâmaras cheias de espelhos, onde jazer, com a única companhia que não falha, as palavras. É lindo, lindo, lindo. E o outro pedacinho que eu queria ler era o Sem Remetente. Sem remetente, amo a quem amei. O amor só morrerá quando eu morrer, não antes. Pois o que amei é uma fonte inesgotável, onde nadam os pássaros da lembrança. Flutuam os desejos insatisfeitos como peixes na água. Amo a quem amei, e o afastamento e a distância são apenas estratégias para continuar amando. E que a dor ou a aversão não destruam o sagrado do amor.
que é a sua vida em minha memória, ainda que você não o mereça. O amor não se merece nem se ganha. O amor é um dom que se entrega sem remetente. É lindo, indico muito, muito, muito. E o Oscar vai para, deixei por último, não todos esses não foi em ordem de gostar mais ou menos, mas esse aqui eu gostei mais. É um livro que não sai de mim, foi indicação da Juliana Brina no Clube da Aline Aimee, a Aline Aimee também indicou, as pessoas leram, amaram, e eu li, amei, coloquei no Leia, todo mundo amou, e assim, todo mundo amou não, acho que a maioria não foi que nem o outro da Anne-Marie, que é o A Parede da Marlene Haushofer, que também é uma suíça, e é uma mulher assim, que escreve num momento muito complicado do mundo, assim, eu fico pensando assim, que foi em 63, assim, plena Guerra Fria. E aí, rapidamente, não vou passar por essa sinopse também, muito longamente, ela vai para os Alpes Suíços na casa de uma prima, o marido e a prima saem para a cidade, para o centrinho ali, para alguma coisa, não retorna o cachorro chega de manhã e ela acha estranho, porque assim, eles têm uma casa, por que eles não dormiram fora, né? E aí ela vai atrás, vai andando, né, porque para saber o que aconteceu, o que está acontecendo, junto com o cachorro, encontra uma parede, todas as coisas do outro lado da parede de vidro estão estanques, estão imóveis, né? O vizinho está bebendo água, assim, no meio de beber água e tudo. Parece todo mundo morto, mas ao mesmo tempo meio que numa paralisia, e aí ela parece, né? O livro parece que vai te levar a uma distopia, uma ficção científica e falar sobre esse tema, né? Mas não é essa a ideia do livro. Ela tem alguma dúvida, que será que veneno que jogaram, o que aconteceu, o que o inimigo fez, etc e tal. Mas não, ela vai começar a precisar viver e sobreviver sozinha, né? O ser humano é um ser social. Então, o que você faz quando você percebe que você está absolutamente sozinha, que você precisa, que você se desligou, né? Você passou muito tempo na cidade, onde você tem um interruptor para tudo, onde você tem um botão que liga tudo. Então, assim, quando você não tem mais, não só esses aparatos tecnológicos, né? Como você também não tem mais a sociabilização, você não tem mais ninguém para falar. Como é que você lida com as suas emoções? Ela fica com o cachorro, tem uma vaca que aparece e tem uma gatinha, né, que vai ali também rondar e ficar na casa dela, na casa que era do marido da prima, né, e que ela vai ficar lá. Ela está escrevendo em retrospecto, com as poucas folhas que lhe restam, porque tudo está acabando, né, e é uma grande lição de sobrevivência num ambiente do qual você precisa retornar. É um romance de formação, do nascimento de um novo ser em comunhão com essa natureza, entendendo e passando a tirar certas vendas dos seus olhos, que a gente só vê aquilo que a gente reconhece. E de alguma maneira, por exemplo, a gente passa o dia repetindo as mesmas atitudes, assim, os mesmos movimentos, porque assim, eu acordo, por exemplo, que a primeira coisa que eu vou fazer é vou pra cozinha, encho de água a cafeteira, moo o grão, sabe assim, todo dia você passa o creme da mesma maneira, e assim, então ela teve que reaprender a viver, reaprender a uma relação, a própria relação das emoções, né? Quando você cria emoções, você cria expressões faciais. Dizem que os gatos, por exemplo, eles aprenderam a miar para o ser humano, que eles não miam entre si. Então é mais ou menos a mesma coisa. Ela aprende a se comunicar com tudo que está no entorno de outra maneira. Porque assim, o sorriso, o que é o sorriso? O que é o choro? Né? Por que você chora? Você quer chamar a atenção de alguém se não tem ninguém? Né? Como é que você resume esse tipo de ação a algo mais prático? Ela precisa viver uma vida de praticidade, porque ela é a única pessoa que é responsável também pelo cuidado, por exemplo, daquela vaca que precisa ser ordenhada, né? Enfim, aquele cachorro a toma como uma líder daquela matilha, né, de pessoas, dos três ali, e aí tem uma movimentação, não existe nada monumental, tem uma cena importante no fim do livro. De qualquer modo, é um livro bonito, ao mesmo tempo é um livro sofrido, tem um certo suspense, porque ela também não vai te dar nada,
sabe? Ela vai te dar o dia a dia do romance de formação de uma nova pessoa que não é mais pessoa como era antes, porque ela é simplesmente agora parte da natureza. Não importa mais para a natureza se ela acorda doente. Ela não tem ninguém ali. É um egoísmo, digamos assim, da sobrevivência, a luta pela sobrevivência. Instintivamente ela precisa levantar, ela precisa ordenhar aquela vaca, ela precisa, né? Então, assim, fazer com que ela mesma consiga continuar ali, sem saber o que aconteceu. É um livro primoroso, é um livro, assim, de novo também, eu tô falando tanto, empolgando vocês, e algumas pessoas falam, não consegui muito, achei um pouco assim, né, um pouco lento. Ele é, sim, ele é de repetições, ele é de repetições de rotina, né, mas ele me conquistou de uma maneira, assim, ele me tocou indelevelmente, assim, é uma coisa que eu não sei nem explicar pra vocês a razão de eu ter amado tanto esse livro, mas não importa, né? Eu acho que é o que a gente tá, assim, o que falou o nosso coração. E eu digo pra vocês que esse livro falou profundamente no meu coração. Se eu indico muito, assim, eu indico muito. Eu acho que é um livro realmente esplendoroso. Um aprendizado até pra gente. A gente fica pensando assim, né? Eu realmente, se acontecesse comigo, eu duraria 3 dias. Assim, eu não ia conseguir fazer nada. Ela faz umas coisas, até ordenhar a vaca. Quem sabe fazer isso? E aí isso é interessante, porque assim, a gente fica pensando, o que aconteceria se a gente não tivesse todos os recursos tecnológicos que a gente tem, né? Como é que a gente vive? Como é que a gente, né, caminha se a gente anda numa cidade? Como é que a gente faz assim, sozinho, né? Como é que a gente, sei lá, produz o nosso próprio alimento? Até para você plantar, você tem uma técnica, né? Não é tudo que você planta, tem um mais fundo, uma raiz mais, uma semente que vai mais fundo, uma semente tem que ficar mais na superfície, aí chove, aí destrói o negócio. Então, assim, é muito legal mesmo. E assim, o que acontece com você sem outras pessoas, né? O que acontece com o ser humano, né? Sem ninguém para conversar, né? Sem você, teoricamente, ter aquele momento de catártico que você tem quando você convive com outra pessoa, né? Ou até o amor, o afeto, o companheirismo, assim. Ela tinha filhas, né? Então, assim, o que acontece com você quando isso tudo lhe é tirado de alguma maneira que você não tem explicação, né? Você precisa fazer sentido daquilo para continuar vivendo. E o sentido que ela faz é muito bonito. Eu acho que é um livro que vale muito a pena. Tá bom? Então é isso. Sem mais delongas, me digam que vocês gostaram de ler esse ano passado. E eu tô super curiosa para ouvir as opiniões de vocês. Obrigada por estarem aqui, por assistirem esse vídeo longo. Mas é um vídeo muito especial para mim. Tá bom? Um feliz ano novo. Espero retornar com as leituras do mês de janeiro e também com o que eu pretendo ler em 2026. Tá uma coisa bem esperançosa a minha listinha. Tá bom? Um beijo.